Boa noite, pessoal. Agora eu vim aqui para falar da terceira questão, né? Uma questão de Java, da prova aí do Serpro que rolou nesse domingo, 27/8. E a questão consistia basicamente nisso aqui. Era uma classe chamada cores, com main, e a gente, na prova, inicializava uma lista com é, uma lista vazia que adicionava essas cores: verde, azul, vermelho, amarelo e cinza. A prova pedia para excluir um item da lista. Então, lista após exclusão, aqui você faria uma exclusão antes, que eu vou fazer aqui para vocês para mostrar. E abaixo você ordena, depois imprime de novo a lista e depois altera e tem mais uma impressão após a lista ser alterada, né? Que seria depois aqui de alterar, você tem que criar esse método aqui também. E lista após alteração. Então vamos lá. Vamos rodar primeiro para ver o que aparece. Vou tirar esse para não ficar com um sinal estranho, né? Primeira coisa que você teria que fazer, o método arraylist tem, além de adicionar, o método remover. Então a prova pedia para remover da lista o índice 2. Ele recebe um índice como parâmetro. Então a lista impressa após exclusão vai ficar agora sem o 0, 1, 2. Seria o vermelho. Vamos testar. Isso. Verde, azul, amarelo, cinza. Primeiro item concluído. Bom, próximo item é ordenar. Além do método remove, a gente também tem no ArrayList o método sort. Só que tem um porém. O método sort ele não funciona de primeira. Ele precisa de um comparator. A partir do Java mais novo, você consegue usar a Lambda para fazer um comparator. Então eu recebo dois parâmetros que vão representar as minhas strings. Então seria A e B, como se fossem os dois elementos. E aí lambda A, que é uma string, e eu comparo, compare to B, que é a próxima string. Com isso, eu tenho o comparator e a minha lista ordenada. Vamos testar para rodar. Tá aí. Amarelo, azul, cinza e verde. Bom, isso é um método usando os parâmetros. Mas como nos Javas mais novos a gente consegue fazer uma referência ao método estático de string. String tem um método chamado compare. Acho que é isso. E dá para fazer. Não é compare. Deixa eu só ver qual que é o método aqui.
seria, deixa eu ver, o próprio compare to, não é? Vou testar. É isso mesmo. Então você poderia fazer o sort assim, usando a string, invocando, ordenando a lista, fazendo referência ao método compareTo. Assim, ele já entenderia que você está comparando duas strings, não é? Isso aqui é uma referência ao método compareTo. O resultado é o mesmo que aquele anterior que a gente usava dois parâmetros e comparava o primeiro com o segundo. É basicamente a mesma coisa. Isso aqui é um comparator, por assim dizer. O terceiro e último item dessa questão era criar esse método alterar. Então, logo após o main aqui, abaixo do main, criaremos um public. E ele já deram um método aqui, o nome que eles queriam, não é? Recebe uma lista, recebe um índice e recebe a cor que ele quer remover. Então, eu receberia no método alterar, que é void, não retorna nada, um array list do tipo string, que é o mesmo tipo da minha lista inicial. Que também é uma lista. O índice do tipo int e uma string que seria a cor que eu quero incluir. Basicamente isso. Esse é o esqueleto do nosso método. Então, dentro do método, dentro de ArrayList, temos também um método chamado set. O set. Você não consegue atribuir a um índice do array, por exemplo, índice 2, uma nova cor. Ele não aceita dessa forma. Então, a forma que temos nos arrays é pelo método set. Então, seria a lista que recebemos, método set, índice, vírgula, a cor que eu quero incluir nessa posição, que foi a cor recebida aqui. Vamos testar. E agora na posição 0, 1, 2, que é a posição cinza, eu receberei um branco. Errei alguma coisa aqui. Está lista. Array lista. Tá errado. Podem ver o método set substituiu a cor que eu queria. É isso, guys. Essa foi a terceira e última questão. Como vocês podem ver, não é tão difícil, não era uma prova tão difícil. Mas, como só era permitido usar o CMD e o Notepad++, dificultava um pouco para se lembrar dos imports, dos métodos e tudo mais, porque não tem autocompletar e tudo mais. Então é mais um exercício mesmo de saber que você se lembraria dessas coisas. Os algoritmos são bem simples, realmente são simples. Só que para fazer isso de cabeça é muito complicado lembrar. Isso
Até a próxima. Valeu.